carinho que a gente volta a essa casa. Inúmeras vezes já perdi a conta, porque é uma casa que tem crescido muito no movimento espírita, pela dedicação, pelo trabalho, pelo esforço de cada um e pelas pessoas que aqui vêm buscar e aqui vêm encontrar. Encontrar consigo mesmo, encontrar com as obrigações, né? Com as mudanças que se fazem no dia a dia. Então pedimos a Jesus que nesta noite abençoe a todos nós. E pelo seu exemplo, pelas suas lições de vida, possamos nós colocarmos em prática uma a uma. E que leve o tempo que for, estaremos nós com Jesus uma vez, sempre. Assim sendo, nós seguimos um conselho da espiritualidade que sempre nos ilumine nas palestras, nos bate-papos, e eles sempre nos recomendam temas importantíssimos, interessantes. E para a noite de hoje, nós escolhemos Não Deixe para Amanhã o que você pode fazer hoje. Nós estamos com uma série de palestras na região e aqui, Bebedouro, cujo esse tema tem chamado muita atenção. Por mais simples que seja, uma frase, ela tem um vasto conteúdo e nos traz a maneira de instigar, né? Pensar, refletir, provocar. Tudo aquilo que a gente provoca, um assunto polêmico, alguma verdade que é tão profunda e que nos custa entender, é essa intenção que nos faz entender, buscar um entendimento, buscar um aprimoramento dos nossos conhecimentos. Vamos lá, então, iniciando o tema de hoje, vamos começar. Deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, ele é um nome até quase não falado. Alguém já conhece esse nome, essa palavra, procrastinação? Procrastinação, né? É um nome muito, assim, comentado, sim, mas pouco sabido. Porque a gente tem o hábito corriqueiro, né, na nossa pressa, na nossa lentidão, às vezes, e nós não temos assim ainda aquela perspicácia. Será que eu estou acelerado? Será que eu estou atrasado? Por que todos andam de uma maneira muito rápida e eu fico para trás? Seria bom se todos nós seguíssemos o mesmo progresso juntos. A Terra estaria muito mais adiantada do que é hoje. Então é muito comum as pessoas dizerem: amanhã eu faço um trabalho, amanhã eu vou visitar um amigo, amanhã eu vou dar um conselho para um parente, né? Amanhã eu vou procurar um novo emprego. Amanhã. Esse amanhã pode ser um pouco tarde, porque nós não sabemos qual é o nosso tempo. Qual é o nosso... Desligou. Isso mostra a nossa maneira de ver a vida, como a gente gostaria que fosse. Portanto, a gente vai adiando e vai dizendo as frases, como é que se tem. Amanhã eu faço, amanhã eu perdoo, amanhã eu viajo, amanhã eu vou me formar, amanhã eu vou trocar um emprego, vou visitar um amigo, tudo amanhã. Nós vemos, meus irmãos, que as oportunidades são curtas. Para muitos viverem uma vida e dizem: nossa, eu vivi tanto e não fiz nada. Eu já citei no outro bate-papo, daquele senhor que viveu uma vida inteira para o trabalho. Sempre trabalho incansável e a saúde em segundo plano. Eis que no final de sua jornada, ele adoece e trata o médico, durante uma visita, numa seguinte pergunta: doutor, quanto tempo de vida eu tenho? Mas o médico então responde: quem sou eu para te dar mais umas horas, mais um dia, uma semana, um mês ou um ano? Não sou Deus para saber. Mas, Senhor, eu quero nem que for uma semana para que eu possa viver e fazer aquilo que eu não fiz uma vida inteira. E ali o médico em silêncio fica, porque ninguém tem um manual de instrução e aquele prazo de validade
não é descrito no nosso rótulo da vida inteira. E dizer que tal dia a gente nasce, tal dia a gente desencarna. Tudo depende de cada um de nós. Eu ia citar aqui algumas passagens interessantes, porque a procrastinação, ela cria um hábito. Eu vou me casar quando eu tiver os móveis. Tá, aí eu compro os móveis. Eu vou me formar, depois eu quero fazer a continuação, no caso, a pós-graduação. Eu faço. Mas eu vou continuando. Então você vai subindo os degraus. Mas você nunca está contente. Falta alguma coisa. E então você vai, às vezes, adiando o que você pode fazer hoje. O que é fazer hoje? É estar feliz, estar contente. Estar por enquanto. Porque o ser contente, o ser feliz é para sempre. Muito embora a gente adquira a paciência de saber esperar, mas a gente não coloca em prática tudo aquilo que consegue pensar, né? Deixa eu ver aqui. Tem uns assuntos interessantes que eu fiz até uma colinha. Foi bom eu ter trazido. Quando eu terminei essa aula para hoje, eu costumo escrever. E para esse tema de hoje, olha que importante que eu consegui. Em agradecimento a Deus, um contínuo aprendizado com todos vocês. É essa a nossa essência que a gente capta por onde passa, né? Já se passaram 2000 anos. 2000 anos. Jesus então nos convida. Ame o seu próximo como a si mesmo. Perdoe, não 7 vezes, mas 77 vezes 7. São tantas horas de ensinamentos, exemplos que Jesus nos deixou e ficou a desejar. 2000 anos, hoje, 2019, estamos aqui entendendo e praticando os exemplos que Jesus nos ensinou. E por que não foi logo nos primeiros anos de aprendizado que o Mestre nos deixou, essas aulas riquíssimas e belas, já estaríamos aí em outro plano de regeneração, muito mais rápido. Mas a procrastinação nos deixou adiar o nosso progresso. Paulatinamente a gente foi questionando e deixando para depois o que nós poderíamos ter feito há muito tempo. Eis que nos nossos adversários, que nos lembramos aí do passado, estão no presente. Nós reencarnamos, alguns não. E por não reencarnarem, eles são adversários ao bem, não nos querem bem também. E tentam nos tirar da lei do progresso, barrar-nos da luz, né, que nós identificamos com os ensinos do Cristo. Muito embora a gente não ouve, a gente não vê, mas sente. Pressente aqueles conselhos que vêm aos nossos ouvidos, ao dizer, não vá ao centro. Às vezes bate um sino assim no ouvido, você já está pronto, e alguém fala, não vá ao centro. Acho que eu não vou não. Mas será que vai chover? Será que vai estar frio? Eu estou com uma dor de cabeça. Alguma coisa acontece, a gente não consegue continuar com os nossos compromissos. A gente vai adiando. E acontece o seguinte, nós estamos aqui justamente com esse título. Não vamos deixar para amanhã, eu quero aprender hoje. E sendo assim, nós estamos ocupando um lugar de 1 hora para aprender e entender o conceito chamado compromisso, né? Isso, adiando, há 2000 anos, isso já não é mais possível. Porque o tempo nosso já está esgotando, né? Já está chegado. E é esse tempo que nós vamos passar como uma ponte de um lado para o outro, chamado regeneração. Mundo esse que a Terra já está no limite, né? No ápice, já alcançando
essa mudança, essa transformação. Então, agora é a hora da mudança. E muito embora a gente diz, no futuro eu farei, no futuro eu perdoarei, na outra encarnação eu encontrarei meu inimigo e perdoo ele lá do outro lado. Quem garante que nós, ao desencarnarmos, vamos encontrar os nossos adversários do outro lado? Disse Jesus, reconcilia-se com o seu adversário enquanto está do lado dele. Porque quando a gente desencarna, nós não sabemos se nós vamos reencarnar ou o nosso inimigo. E lá, no plano espiritual, não se encontram com facilidade como se encontra aqui na Terra. Por mais que o pensamento busque e o transporte seja feito pelo pensamento, nós às vezes não temos a permissão de sair de um nível para o outro. Temos que ter aí a permissão. Então, enquanto estamos com os nossos inimigos, tentemos aí fazer as pazes, perdoar, enquanto é tempo, porque depois fica bem mais difícil. Então, o que é procrastinação? Vamos lá definir a palavra para entender o tema. É o hábito de se adiar o que precisa fazer. É natural no ser humano, mas pode acarretar prejuízos. Deixar para depois o que se pode fazer agora. Adiar a realização de tarefas que são importantes, mas pouco motivadoras para nós. Né? Aquilo que é motivador, a gente tenta fazer com bom grado, rápido, ou no nosso tempo e de maior boa vontade. Aquilo que não é tão chamativo, aquilo que não desperta interesse, nem em nós e nem nas pessoas, a gente vai deixando para segundo plano. Acontece que, se deixarmos para amanhã aquilo que os outros não veem com bons olhos, é aquilo que nos faz falta. É a essência desse trabalho que vai nutrir as nossas faltas, as nossas imperfeições. Por isso é que a gente, às vezes, segue uma linha de pensamento, né? Mas não para pensar e refletir. E isso pode ser muito importante, né? A característica do procrastinador são as pessoas que então deixam para amanhã. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma indisciplina do trabalho. A gente pega certos hábitos e nele carrega alguns vícios. Eu posso fazer no meu tempo. Não, eu vou fazer depressa. Não, eu vou deixar para depois. Esse depois aí você esquece, e lá o outro que precisa desse trabalho não recebe, ele não repassa, e aí você consegue o efeito dominó. Paralisa um trabalho inteiro. Né? Já pensou, o padeiro, se ele atrasasse o pão, o funcionário não iria comer o pão. Ia para o trabalho desnutrido. A mulher que faz a limpeza não faria, chegaria atrasada. Não faria o serviço na loja, ou na indústria, ou no comércio. O patrão ficaria bravo, porque o trabalho não ia sair contente, porque faltou mais funcionários. Efeitos desse tipo geram transtorno. Isso na maneira que a gente coloca de um trabalho material. Imagine o trabalho espiritual, imagine a nossa reforma íntima, que ainda está atrasada. A nossa Terra está atrasada aí por volta de 700 a 800 anos. E o maior prejuízo que nós tivemos foi na Idade Média. A humanidade praticamente estacionou, não evoluiu nada, né? Considerando alguns, mas a maioria não. A ansiedade, o estresse permanente, né? Como pano de fundo. Então a gente culpa às vezes. Claro que todos esses problemas citados são alguns deles, que a lista cresce. A gente só vai citar alguns, falar alguns, para que a gente reflita qual deles se encaixa aos nossos problemas. Embate íntimo, situação antes mesmo que ela aconteça. Tudo isso é importante, mas uma coisa maior chama atitude, disposição, vontade, determinação. A dica maior, então, que a espiritualidade nos compõe, nos traz, para combatermos a procrastinação. Frequência maior nas casas espíritas. Quem consegue vir uma vez
por semana, ótimo. 2, 3, todos os dias, melhor ainda. Porque já é um trabalhador que entendeu o seu trabalho, entendeu a sua prática, o exercício da prática, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele absorveu, ele coloca na sua vida e coloca na vida das pessoas. Quer seja no atendimento fraterno, quer seja num abraço, quer seja numa palavra que construa, que restaure, que reflita, que faça a pessoa pensar, né? Desenvolver ideias, colocá-las em prática, melhor ainda. Todo esse conteúdo que a gente traz na bagagem, colocando no dia a dia, é fantástico. Você está sendo aproveitado e, ao mesmo tempo, sendo beneficiado por este trabalho. Diz os mais antigos, a ferramenta parada enferruja. E é verdade. Toda máquina que fica obsoleta, parada, sem ligar, no dia que você for ligar, sai fumaça, queima, estraga, pega fogo, né? Não funciona. Assim somos nós. E podem ter uma certeza, que enquanto a gente for útil nessa terra, a nossa vida segue, naturalmente. Alguns até conseguem uma prorrogação, como o Chico, como o Divaldo. Pessoas maravilhosas, missionários do bem, que conseguem colocar em prática muito mais coisas que ainda vieram para fazer. O Chico praticamente foi para escrever 40 livros, ele passou de 400. Olha que lindo. Divaldo, com 90 e tantos anos, até filme tem. Olha só. E nós? Aí, à medida que a gente entender que a gente já fez tudo, não precisa fazer mais nada, aí que se preocupa mais. Esse pensamento a gente tem que voltar mais para dentro. Porque quando aquela árvore que Jesus disse está seca, é a figueira seca, que não produz, não serve para nada, nem muito menos sombra para quem está embaixo, ela deve ser arrancada, colocada a fogo. É um sentido para a gente refletir. Para nós, ao ponto que se a gente for útil, está servindo, ótimo. Quando a gente está sendo servido, é problema. Quando Jesus também reflete, quando quer ser importante, seja aquele que serve, não ser o servido, né? Tenha para servir. Nessa condição a gente começa a pensar, o que a gente veio fazer nesse mundo, né? O que eu fui, o que eu sou e para onde eu vou? Esta é a questão. E quando nós não formos mais úteis, e nós não sentirmos essa vivacidade, esse teor de luta e garra, pode ter certeza que nessa terra a gente já não é mais, já não pertencemos mais aqui a essa terra e somos convidados a sair de uma maneira ou de outra, né? Por isso que é bom ser útil ao trabalho. Frequência à casa espírita, como eu havia falado, participar dos grupos e estudos, assistir palestras públicas, prece, visualização, mentalização positiva. Olha quanta coisa. Isso aqui é alguns, né, itens. Mas tem muito mais. Vamos ver na sequência. Nós falamos então agora das causas físicas. Parece que o tema era bem simples, né? Mas ele vai aprofundando e a gente vai entendendo que nada fica parado no seu tempo. A anemia, o cansaço, o esgotamento físico também nos impedem de fazer algo amanhã, deixando para depois, e não agora. Podemos ter problemas, então, físicos, como as doenças, glândulas do cérebro, um exemplo, produzindo menos elementos bioquímicos, né? Todo esse atraso faz aí um retardo e a pessoa não consegue mesmo, de fato, nem pensar. Falta serotonina, que provoca a depressão, né? Problemas na tireoide, olha só, afetam o controle emocional e tantos outros. Se isto se prolonga por muito tempo, olha, devemos médica, a ajuda de um profissional e não entender que isso é natural. Quando a gente tem um veículo, a gente escuta lá um barulhinho. Está andando e de repente um estalo no motor, ou na lataria, e a gente vai andando. De repente a gente acostuma com esse barulho, achando normal. Quando a gente vai subir
montanha, lá uma rodovia, o motor funde. Né? E aí, por que a gente não parou antes, fez uma revisão, um check-up antes da viagem? Muitas pessoas hoje, meus irmãos, andam no automático. Né? Do jeito que vai, levanta, almoça, vai para o trabalho, volta, conversa, cai na cama, dorme, sabe? Aquela parte automatizada. E as doenças vêm vindo, vêm alavancando aí, né? E a pessoa não vai, não procura médico, não procura ajuda, vai deixando para amanhã, né? Não vai hoje. Olha só como é que o tema é importante. E a gente vai adoecendo. E esse barulhinho, como eu falei lá no carro, somos nós. A nossa máquina corporal está sentindo, está provocando, está avisando, mas a gente faz vista grossa e vai deixando, vai empurrando. Né? Lá na frente, um infarto fulminante, um AVC, uma perda aí dos sentidos. Tudo isso porque a gente não parou e resolveu já o problema. A gente adiou e foi levando do jeito que dava. Vamos ver agora as causas espirituais. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos, sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Será que eles influem? A resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que a gente supõe, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então, muito embora a gente às vezes não tenha um preciso controle nos nossos atos, né, a gente se deixa ser dominado por eles. Um deles é na frequência da casa espírita. A gente vive criando desculpas para não ajudar o próximo, para não dar um passe, não falar uma coisa boa, não ir no centro ouvir uma palestra que aquele dia é para nós. Ah, mas eu queria que meu vizinho estivesse aqui, meu amigo, meu inimigo estivesse ouvindo. Não, é nós, somos nós. A oportunidade é de quem vem. Eu não posso mudar o outro, eu tenho que mudar a mim, a eu mesmo. Fazendo isso, você cria essa expectativa, né, de se melhorar e ganhar a evolução. Digo ganhar não, conquistar é a palavra mais que cai bem. Nesse sentido, a influência é maior do que a gente supõe. Se são 3 vezes mais desencarnados do que encarnados, concorda que a maioria vence. Mas aí existe uma coisa chamada aceitação das influências. Se aquilo eu não estou sintonizado, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou receber essas impressões que aqui ficam, que aqui cercam? Como eu disse, quando a gente vem ao centro, a gente tem que convidar aqueles que estão também em casa. Visível ou invisível. É aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente faz. Esta frase, então, vamos refletir um pouco. Estou muito ocupado. Isso é comum a gente ouvir. Estou muito ocupado fazendo coisas que eu não preciso para evitar fazer o que eu preciso fazer de verdade. E o que a gente acha disso? Que a gente faz coisas que não devia ter feito, né? Mas quando vê, já fez. E uma delas é a fala. Se a gente coordenar nosso raciocínio antes da fala, está na boca ainda, não saiu. Dá tempo de você refletir, pensar. Vai ajudar? É bom? É útil? Não. Então a gente não fala. Mas depois que fala, aí já propagou, já saiu, já distorceu, já defamou, já criou. E aí a gente não tem mais como voltar atrás. E aí a gente tenta remendar, né? Recapear, distorcer, mas aí já foi. E dependendo de quem ouve, é aquilo que a pessoa entende, é aquilo que ela passa. E além de repassar, vamos entender o que é o efeito dominó na mensagem. É como se fosse um tsunami. Cairia uma gota no meio do oceano, essa onda vai ganhando forças, o vento ajuda a empurrar, né? E chega na praia uma onda de 4 metros a 5 metros. O que ela faz? Ela acaba, arrasa a ilha.
todo o litoral ela empurra para destruição. Assim somos nós no pensamento, assim somos nós na fala. Se a gente captar aquilo que ouviu, aquilo que a gente sentiu, e se manter em segredo, em silêncio, a gente evita que essa onda propague. É o efeito dominó. O dominó não é aquele que bate um, bate outro, até dar a volta e fazer a chegar onde tem que chegar. Assim são os pensamentos. Se a gente conseguir dominá-los, mantê-los em dia, a gente consegue. Para nós e para os outros que estão conosco. É esse o pensamento. Na nossa programação, cada um de nós deve ter aqui um pensamento parecido. Já citado aqui anteriormente, vamos pensar alguns aqui. Fazer pós-graduação. Isso para quem estuda, né? Um dia eu faço. Um dia. Esse dia já passou 1 ano, já passou 5 anos, 10 anos, eu não fiz a minha pós. Por quê? Eu deixei para amanhã. Cuidar da saúde. Acho que quase todo mundo está em dia com a saúde, pelo menos. Visivelmente estamos respirando, andando e falando. Né? Trocar de carro. Eu quero muito trocar meu carro. Mas eu comecei a fazer algum projeto para trocar. Eu consegui poupar algum valor do meu salário, reservar, para poder, ou pelo menos um consórcio, e conseguir bancar aí uma prestação legal para a gente conseguir comprar. Agora, perda de peso, acho que quase ninguém, né? Sabe o que eu vi? É aquele peso de consciência, quando a gente chega na academia, né? Ginástica, e diz assim, quanto que é a mensalidade? Olha, tem 50, 100, 150. Quanto mais você paga, mais você fica bem. Ótimo, então me dá aí de R$500. Oh, perfeito. E a gente vai lá e preenche o cheque, passa no cartão, nem parcela. A gente quer se ver livre da barriguinha lá, do físico. E aí? Só no fato de você pagar a academia, parece que é um peso de consciência. Você fica leve. Fala, nossa, você já imagina, magro, esbelto, alto, né? Popularmente sarado. E aí começa a tirar selfie de si mesmo, só porque está na academia. Mas é aquele peso que a gente terceiriza para o outro cuidar. Não, a gente não quer fazer o dever de casa. Né? A gente quer que o outro tire o que é nosso. Estou pagando, você tira para mim? 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, me dá músculos, tá? É assim que funciona. Parece que a gente entra numa porta e sai produzido. Do jeito que a gente imagina. E não é assim. Porque a gente terceiriza para o médico, doutor, limpa todo o meu coração, não quero nada de gordura para viver mais 50 anos. É assim que funciona. A gente entra no centro e diz, eu quero luz, eu quero, só porque eu estou aqui dentro, eu já estou iluminado, eu já estou ganhando o céu, mas eu tenho medo de morrer, por isso que eu fico aqui. Então, é assim que funciona. Eu não faço o dever de casa, né? Hoje, dia a dia. Eu espero para fazer um dia, talvez, o dia que der vontade, o dia que fizer um sol maravilhoso. Aí eu saio para fazer uma caminhada e esse dia vai ficando. Às vezes vai entupindo, né? Assim, as artérias obstruindo. O joelho já não dobra como antigamente. A gente vai ganhando idade, né? O tempo vai envelhecendo a gente. Isso é normal. Mas para quem não tem isso na cabeça, no pensamento, no dia a dia, transforma isso num pesadelo no amanhã. E aí terceiriza para o médico, puxa ele lá e fala, doutor, me dá mais uma semana de vida. Tá vendo? Há uma semana atrás, há um mês atrás, há uma década atrás, a gente estava preocupado nos negócios e deixando a saúde de lado. Não fez a tarefa de casa enquanto era dia, enquanto era tempo. E depois que a gente perde, a gente dá valor. Zerar dívidas. Um dia eu te pago, hein? Um dia eu te pago. Mas ruim para quem você deve e ruim para você mesmo. Porque você não paga, a outra pessoa não recebe. Mas não é porque você não paga, é porque você não consegue guardar para zerar seus compromissos. Percebe que a disciplina, a educação financeira a gente deixa para terceiros.
é o outro, eu não. A gente pensa no outro para fazer, mas a gente não faz o nosso dever. Mudar de emprego para ganhar mais. A gente quer ganhar mais, tá? Mas você fez um curso de especialização? Aí entra um amigo, um colega, em 3 meses já consegue ser chefe dele. E ele está ali há 10 anos, a mesma coisa. Aí ele começa a odiar o outro. Como? Vai lá, puxar saco. Começa as notícias, né, rondarem. Ele ficou obsediando o outro de tanta raiva. Mas ele não parou em 10 anos para fazer um curso de reciclagem. Ele não se colocou à disposição para fazer novos trabalhos, mais horas. Então, era mais fácil falar não do que sim. O outro pegou tudo. Não, do jeito que vem, vai, vamos lá, tô dentro. Esse eu posso contar. O outro vai embora. Qual que merece? Então, a gente às vezes não aceita determinadas coisas porque a gente não faz por merecer. Muitas vezes Jesus falava, numa época de 2000 anos atrás, não é como agora, que nem luz tinha. Não tinha um centro aberto. Ele nunca falou de religião para ninguém. Só falou de Deus. Nós conhecemos Deus por Jesus. E viemos por Deus. E voltaremos para Deus. Poupar. Olha aqui, esse item a gente fala, mas serve para a gente, né? 2 vezes. Eu vou guardar hoje. A gente gasta amanhã. Não consegue o dinheiro parar no banco. Parece que escorrega. É uma coisa, casar. Isso aqui, nem fala. Pula essa parte. E assim por diante. Viajar. Gente, se eu for falar aqui, vai 2 horas para a gente terminar essa parte. Eu vou até pular, porque senão não chegamos lá. O tempo. O tempo é o nosso aliado, né? É o nosso determinante, é um fator determinante para a gente conseguir no nosso tempo determinadas proezas, determinadas conquistas, né? Uns vivem mais, outros vivem menos, mas dentro desse tempo dá para fazer muita coisa. 1 segundo dá para você perdoar alguém. 10 segundos dá para você atravessar a rua e perguntar o nome do seu vizinho. Em 2 horas dá para você fazer um serviço de banco, uma senhora que não pode sair de casa. 3 horas você fica com um doente no hospital até chegar à ajuda médica. Percebe o tempo como ele te auxilia? Só falta você querer. Nós queremos, eu incluo também, né? E aí Emmanuel vem com essa mensagem maravilhosa. Valoriza o tempo e não te concedas o luxo das horas vazias, em gotas de paz. As horas vazias dá todo tipo de problema emocional, transtornos físicos, biológicos, químicos. A pessoa parada, ela começa a pensar. E o pensar faz uma ação, e a ação faz uma reação. E vira um problema. E ao passo que você pode transformar isso para o bem, em benefício de alguém. Basta querer, né? Vamos lá. Não deixe para amanhã, então, o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Para você dizer que perdoa. Muitos vão, né, encontrar o outro, mas não, ele já não encontra mais. Já passou daqui para lá. Para dizer que você desculpa, né, ou pedir desculpas de um mal-entendido, de uma fala desencontrada, das inverdades que a gente acredita pela boca dos outros e não da própria pessoa, na fonte, na essência. Para você dizer que quer tentar de novo, tente outra vez. Essa palavra tente outra vez, ela tem uma profundidade. Nós estamos tentando várias vezes. A reencarnação, a palavra re da palavra encarnação, é voltar aqui várias vezes. Só tem um ser que consente isso, nosso Pai, Deus, que nos criou e nos dá a chance, toda a oportunidade, todos os aparatos para nós evoluirmos. Tudo. Deus nos dá toda a ferramenta necessária. Tanto que nós adquirimos de uma vida para outra, a gente leva a essência que adquiriu e não se perde.
porque senão o médico se formaria aí 15 anos de profissão, de estudos, chegaria até ser um cientista, um descobridor de uma vacina muito importante, ou a causa de uma doença, e ao desencarnar, morreria com ele toda a inteligência. É impensar uma coisa dessa, né? Não existe. E tudo aquilo que ele sabe, ele leva com ele. Isso é a essência. E todo o bem que você projetar nas pessoas são luzes que voltam para você. Aí eu entendi o que é um ser iluminado. Ele tem luz própria? Ele conserva a luz própria. Mas quem dá a luz para ele são aquelas pessoas que ele ajudou, que ele foi fraterno, que ele abraçou, que ele cuidou. Essa é a luz que emana das pessoas para com ele. E ao contrário disso, são manchas escuras que a gente recebe das pessoas. E aí a gente transforma, capta esses pensamentos bem doentios e viram doenças para o nosso corpo físico. Uma delas que vem inicialmente é a tristeza, né? Qual indivíduo que fica alegre fazendo mal para os outros? Ele é triste, né? E assim por diante. Tentar de novo. Amanhã pode ser também muito tarde para você pedir perdão. Eu estou insistindo muitas vezes nessa palavra perdão, porque se a gente pensar, não tem por que não pedir perdão, não tem por que a gente não perdoar, não tem. E Jesus muito claro diz, 7 vezes, 77 vezes, esse é um número que a gente coloca na calculadora, ele é intermitente, ele não é par, ele é ímpar, ele é reticente, infinito, né? E o melhor, além de perdoar, é não se sentir preso a ninguém, a nada. Como São Francisco. Francisco estava ali regando o seu jardim. Perguntaram, Francisco, se você tivesse que morrer, né? Falaram, desencarne vem depois. Se você tivesse que desencarnar agora, o que você faria? Aí alguém esperava, né? Queria correr logo para fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu ia continuar regando o meu jardim. Que resposta? De um ser iluminado que já havia feito tudo e estava fazendo ainda. Ele não parou no tempo e nem no espaço. Ele era um ser útil ao bem, né? Era o braço direito, compromissado na caridade, no amor aos animais. Ele largou toda a sua riqueza e seguiu para ajudar a pobreza. Porque ele sentiu ali um terreno fértil, um terreno próspero, para ele cultivar ali o seu amor. E o que a gente faz? Tenta copiar um exemplo desse. Se a gente ainda não tem aquela capacidade de administrar o bem totalmente na sua plenitude, vamos tentar ser algo de bom. Um exemplo, como disse no livro dos Espíritos. Qual é o Espírito de exemplo que servia para, nessas palavras, né? Serviria para nós? Vede Jesus, é a resposta. O nosso guia e o nosso modelo, né, principal. Para você pedir desculpa, o erro foi meu. Quando a gente fala, o erro foi meu, olha a simplicidade, olha a humildade. Isso basta, o erro foi meu. E é interessante essa palavra, o erro foi meu. Para quem é vendedor ou quem é atendente de telemarketing, a gente aprende vários conceitos de vendas, né? Uma delas é dizer que o cliente tem razão. Sempre tem razão. E quando você diz, o senhor tem razão, ele pode estar bravejando, ele pode estar maltratando, ele pode estar falando o que ele quer. Mas quando você joga para ele a razão, ele fala, nossa, eu tenho razão? Ah, é? Que bom. A palavra termina, a briga acaba e ele te dá razão. Você me desculpe por eu agir dessa maneira. É uma técnica que isso comumente a gente aprende a lidar com pessoas. E lidar com pessoas a gente estressa também. A gente é ser humano, né? Tem pensamentos também iguais. Mas a gente tem que ter uma preparação para condicionar o outro.
Você está vendendo um produto, você está representando uma empresa. Você não pode bater de frente. Alguém tem que ceder para que haja um acordo. É essa a técnica utilizada. E aqui Jesus dizia, é o perdão. Perdão, perdoa, apazigua. Vive bem, paciência. Tudo se resolve. Né? Aquela frase que a gente ouve muito, eu não levo desaforo para casa. Já viram? Essa é a que a gente mais ouve. De fato, você não leva para casa. Você leva para a delegacia, uma desavença. Você leva para o hospital, quando é ferido, ou por machucado, que aí dá briga. Ou pior ainda, leva para o cemitério, que é onde um tira a vida do outro. Isso é não levar desaforo para casa. Ninguém quer. Mas por que não resolve ali, em vez de levar para casa? Quando o monge estava ali, ensinando os seus discípulos, alguém bravo, chegando, xingando, o monge desafiando ele para uma briga. Ele ali quieto, estava pensando, silencioso, e ali a pessoa esbravejando, chamando para um duelo. Ele nada fez. Esse transeunte foi embora, xingando, maltratando, desafiando ele, e o discípulo disse, mestre, o senhor não fez nada? Só ouviu queixas, críticas, maledicências? Porque o senhor tinha como? Técnicas para jogar ele para o chão e pisar em cima. Não, meu filho. Ele queria me dar um presente. Eu não aceitei. E nem abri. Ele levou embora. Então, é o ódio. Quando as pessoas vão conversar com a gente de uma forma totalmente avessa, não abram esse presente, não recebam. Não cabe a nós receber, porque nós estamos num grau de, agora, entendimento. Faz um diferencial. Aquele que não sabe, não é tanto cobrado com aquele que já sabe. Aquele que está com luz, pode ter certeza, ele sabe onde ele está pisando, onde ele está sendo guiado, onde ele guia as pessoas também. Ele é mais cobrado. Né? Continuando, o seu carinho amanhã pode não ser mais necessário. O seu carinho amanhã pode já não encontrar outros abraços. Alguém já disse eu te amo hoje para alguém próximo? Alguém já falou um bom dia, mas de ternura, mas lá de dentro mesmo, inspirado, aquele abraço, né? Quem de nós? Esse abraço pode ter e a gente não deu tempo de a gente abraçar. Não deu tempo de a gente falar eu te amo. Não deu tempo de eu perdoar uma dívida. Não deu tempo de eu pagar uma dívida. E a gente deixou para amanhã. Será que amanhã a gente está aqui? É surpresa, né? Está chegando. Eu coloquei essa figura para reflexão. O que a gente está vendo nessa imagem é o que a gente está passando. Um planeta de provas e expiações para regeneração. No finalzinho, ela saiu um pouquinho grande a tela, aqui está escrito mundo de regeneração no final, bem embaixo. Esse funil é o caminho que a gente está passando, chamado transição. Transição é aquela ponte, de um lugar para o outro. É a transformação, a mudança. Aqui em cima, do topo do funil, é a nossa terra maravilhosa, né? E as pessoas que aqui habitam. Acontece que a pressão que acontece e a transformação das pessoas estão passando aí por dificuldades. Afunilamento, sofrimento, amarguras, dores, sofrimentos e etc, etc, etc. Provas e expiações. Né? Eis que as pessoas que ainda se manterem no topo da entrada desse funil aqui, que ele é representativo, eles têm tantos problemas, tantas imperfeições, que não deixa afunilar. Ou seja, as pessoas continuam aí ó, em cima, não desce, não passam no funil. Em outras palavras, obstrui. E às vezes não deixa os outros passarem. Né? Mas aquele que está ligado, está esperto e fazendo o seu dever de casa, não deixando para amanhã, fazendo hoje, começa a se depurar. Começa a se transformar, se mudar intimamente, que é aquela reforma que a gente já falou lá anteriormente.
feita essa limpeza lá na alma, né? Transformando, tirando aquilo que não serve, vai deixando, vai perdoando, vai levando, vai que vai. Você começa a descer e passar nesse funil. Lá na pontinha lá, já está um passo de chegar no mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai ser o mesmo nosso, só que com outra característica, outro cenário, né? Bem melhor, mais evoluído. Haja visto que o nosso a primeira etapa que a Terra já teve, que era primitivo, mundo primitivo, ele passou a ser mundo de provas e expiações justamente quando Jesus aqui veio. A Terra já ganhou o segundo estágio, provas e expiações. E ela chega nesse patamar naturalmente, porque ela tem a sua escala natural. Não é alguém que determina a partir do dia 25 de dezembro a Terra é regenerada. Não. Ela já tem um processo natural de evolução. Somos nós que temos que acompanhar a evolução do planeta. E nós mesmos, assim, na parte de regeneração. Esse tempo já determinado por Deus, que já está acontecendo, são as pessoas aí passando por esse caminho. Ao ponto que já, no final, uns ficam, muitos vão. Hajam visto numa das mensagens de Chico, isso em 1968, 70, ele já ouvia vozes de espíritos migrando para outros planetas primitivos, bem sofredores. Nessa época já eram levados inúmeros espíritos para lá. Agora, os que ficarem, né, continuarão, são os herdeiros da nova terra, aqueles que regeneraram. Os que não conseguiram passar de ano, vão ser repetidos, assim, exilados para um planeta cujo é tão primitivo que nem a eletricidade foi descoberta. Imagine um planeta tão pobre assim, de recursos, que a vida, você tem que lutar para sobreviver. Né? E não é infelizmente não, felizmente, aquele que conseguir entender a mensagem de 2000 anos atrás de Jesus e agora colocar em prática, serão os herdeiros do novo mundo. Lembre-se, procure, vai atrás, insista, tente mais uma vez. Hoje ainda dá tempo. E como dá? Cada minuto, como eu disse, dá tempo de fazer alguma coisa. Para você mesmo, para as pessoas que estão com você, para a sua família, para o seu trabalho. Aqueles 5 minutos que a gente já quer fechar e desligar o computador, já olhar no relógio para ir embora, aqueles 5 minutos dá para você fazer uma venda, dá para você salvar a sua empresa, um recurso que vai entrar, seu chefe vai agradecer, seu patrão vai prosperar, você vai colocar mais colegas na sua empresa, no seu trabalho, e a cidade ganha. Ao passo que, se você diminuir o seu tempo de trabalho em trabalho, você consegue levar a sua empresa à ruína e falir. Percebe? Se a gente deixar para amanhã uma venda, se você deixar para depois um problema para resolver, pode ser tarde. Não desista. Hoje é tempo. Então, nesses agradecimentos, a gente já deixa a saudade para voltar com outro tema, que a gente possa entender, né, que agora é a hora de buscar colocar em prática. Hoje é o momento da gente provocar esse comentário. Sem provocação a gente não vibra. Sem vibração a gente mantém estagnado. E estagnado é aquela ferramenta que não serve para nada, enferruja. E assim é os nossos pensamentos. A gente achar que sabe tudo. E não, a gente tem muita coisa que aprender, muita coisa que ver e praticar. Se não fosse a fé, não estaria aqui. É o amor de Jesus que nos sustenta uns com os outros, né? Nos provoca essa luz para que nós iluminemos uns aos outros de dentro para fora, pelo nosso conhecimento.
Fiquem todos, meus irmãos, com Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos transforme em instrumentos da vossa paz. Que assim seja.